Pronto, estamos gravando. Bom, só repetindo, né? Aqui é a disciplina Projeto de Pesquisa. A gente está hoje aqui com a presença do professor Elvis, que vai nos ajudar em relação à metodologia de pesquisa. E, além disso, né, ele vai explicar para a gente algumas linhas de pesquisa que ele já seguiu e que ele quer seguir, né, aqui no CEPAM. E aí a gente está gravando essa reunião, né, essa aula, para que o resto da turma tenha acesso. Então, agradeço a presença dos alunos, muito obrigada, dos alunos convidados, que não fazem essa disciplina, mas que estão sempre com a gente. Elvis, eu acho que você poderia falar também um pouquinho do Ladini, porque tem alguns aqui que já sabem, tem alguns que não sabem, e eu queria agradecer à professora Andrelisa, que também veio aqui ficar de ouvinte, escondidinha, mas que também vai nos ajudar muito nessa empreitada do projeto de pesquisa. Então, agradeço, vou passar a palavra para o Elvis, e Elvis, faça aí a sua apresentação, bata neles, fale dos temas, fica à vontade. Obrigado. Obrigado, viu, Carol, pelo convite, e também obrigado aos alunos também, aos alunos que estão assistindo. Porque, na verdade, isso acaba a gente fortalecendo, né, dando coesão para o nosso curso, acaba dando coesão para as nossas trocas também. A Carol falou do Ladini, até já vou começar falando do Ladini. Essa ideia, a Carol deve ter adiantado, mas a ideia do laboratório é justamente ser um braço do curso de Geografia que permita a vocês ter um espaço de troca, um espaço que vocês possam ter o apoio nosso, como professores, no sentido de vocês desenvolverem suas pesquisas, os seus estudos. Então, é um espaço de troca, que a gente possa agregar, para a gente dar qualidade para o curso e para ajudar vocês também. E também dar visibilidade ao curso, porque, como agora, eu vi os projetos que a Carol enviou para mim, que vocês estão desenvolvendo. Eu achei os projetos maravilhosos, porque as temáticas são boas, as temáticas são bem formuladas, mas, como eu disse, né, não basta só apenas você formular, né, o tema, né, fazer o recorte, você precisa criar o método, porque é o motor da pesquisa. Se você não tiver um método de pesquisa, a pesquisa não anda, ela não gera. E o Ladini entra aí, porque a gente pode estabelecer um espaço que a gente possa comunicar, trazer gente de fora, vocês podem expor seus trabalhos para nós, a gente vai ajudando vocês nos ajudando também com as nossas pesquisas. Então, é um ambiente de mútua ajuda. Então, a ideia do Ladini vem nesse sentido. E é um laboratório. Então, o que é um laboratório? Um laboratório é um lugar de experiência, um lugar para a gente experimentar. Então, eu sinto falta aqui no CEPAM, eu, Carol, sentimos falta, que vocês não têm esse espaço. Então, a ideia do Ladini vai nesse sentido aí, tá bom? Mas eu vou falar do Ladini mais para frente ainda, viu, Carol? Porque quando eu for falar lá do meu projeto. Eu vou fazer a apresentação das pesquisas, ou melhor dizendo, né, do enfoque de pesquisa que eu realizo. Eu digo isso porque uma coisa é você ter a sua pesquisa que você fez lá, que você publicou em artigo, livro e tudo mais, e outra coisa é o enfoque que você dá a essas pesquisas, né? Então, eu vou dar mais atenção para o enfoque. Qual o enfoque que eu dou para as minhas pesquisas? Porque aí vocês vão entender quais são os métodos que eu utilizo, quais são os conceitos que eu utilizo, qual é a perspectiva teórica que eu utilizo, que vai ajudar vocês também a pensar nos seus projetos também. E também vou comentar um pouco dos seus projetos também, o projeto que a Carol enviou para mim, de repente eu posso destacar algumas questões, alguns aspectos, que possa ajudar vocês, né, a ter uma visibilidade, um poder de profundidade, de análise desses projetos um pouco maior. Bom, na medida que eu for colocando, expondo, vocês podem perguntar, podem me interromper, não tem esse problema, né? Vai falando, pode me interromper que eu volto de novo na questão, tudo bem? É bom que vocês me interrompam por alguma dúvida, alguma ideia, e de repente vocês esquecem de matar a dúvida, entendeu? E ela passa. Então, aproveitem.
Então, podem interagir comigo, correto? Então, vamos lá, gente, agora vai valer. Então, é o enfoque que eu vou dar em relação à geografia urbana e social. Vou explicar depois por que o social aí. Pode passar para frente, Carol. Então, pode passar. Então, a ideia minha é falar para vocês do método de pesquisa que eu utilizo de maneira recorrente, e também ajudar vocês nos seus projetos de pesquisa, que vocês podem colocar para mim aqui. Pode ir para frente, Carol. Bom, agora sim. Existe, vamos dizer assim, que as minhas pesquisas, ou digamos assim, a minha visão sobre a geografia, sobre espaço, ela parte dessa frase aí que vocês estão vendo aí. Espaço habitado é projetado na superfície terrestre, é uma construção social. Então, para mim, tudo que o homem faz, tudo que se dá como ação sobre a superfície terrestre, é uma construção social. E se é uma construção social, ela implica algum mecanismo que explica o porquê aquela ação foi gerada e qual impacto que vai ter também. E também tem uma questão também política, tem uma questão também de classe, tem uma questão de hierarquia, tem uma questão de diversidade e tudo mais. Então, quando eu falo espaço em geografia, eu sempre estou pensando como se fosse uma construção social. Mesmo quando ele é projetado no mapa, por exemplo, mesmo projetado fisicamente, é uma área, por exemplo, lá é uma área física, aquilo é uma projeção, aquilo se dá, aquilo é real, é físico, e depende do ser humano, mas a projeção daquilo, aquilo que é construído no mapa, aquilo que se torna visível para nós e compreensível, é uma construção social. Então, toda a minha pesquisa, ela parte desse pressuposto. Ela é a coluna que segura as minhas pesquisas, certo? Pode ir para frente, Carol. Vocês podem fazer pergunta, viu? Pode me interromper. Geografia social ou humana é a área de abrangência dos meus estudos. Eu não faço geografia física, embora muitas vezes pode ser que faça interface com ela, mas eu não faço geografia física, entendeu? O meu enfoque, né, os meus trabalhos são dentro da geografia humana e social. Geografia social, por que geografia social agora? Porque a geografia social foi o primeiro nome dado para a geografia dita humana. Então, o primeiro evento que teve de geografia foi na Alemanha, 1800, não lembro agora a data. O primeiro evento chamava-se Geografia Social. Por que geografia social? Porque é aquilo que é produzido pelos seres humanos, pelas coletividades, pelas sociedades. Então, essa que é a ideia. Então, a geografia social, para mim, professor de vocês, Elvis, não é uma geografia particular. Ela não é uma subparte da geografia humana. Ela é a geografia humana. Entendeu? Então, não tem como fazer estudo humano, por exemplo, geografia, de espaço ocupado, de ecumênico e tudo mais, sem pensar no social, no trabalho social. Então, para mim, toda geografia, ela é social. Essa que é a ideia que eu tenho. E dentro dessa geografia social que eu estudo, os meus estudos têm uma interface. Eles acabam tendo contato com a geografia urbana, a geografia das diversidades, a geografia cultural. Então, os meus trabalhos costumam fazer essa interface. Então, eu estudo a cidade, estudo os agentes sociais e também as suas práticas espaciais, sociais e culturais. Reparem bem que eu fiz o slide que eu vou apresentar para vocês. Ele tem esses esqueminhas de flechinha, digamos assim, essa ordem. E essa ordem é muito importante, porque ela tenta espelhar a maneira como eu penso a geografia, a maneira como eu faço os meus trabalhos. Isso é importante que vocês tenham também, porque a gente tem que ter claro na nossa cabeça um mapa mental, da onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, como nós estamos vendo a nossa ciência, e como a gente se insere, como a gente contribui com ela. Então, sempre eu tenho na minha cabeça um esquema geral. Esse esquema geral, claro que ele vai sendo modificado com o tempo, ele vai sendo alterado, à medida que eu também vou estudando mais coisas, vou aprendendo mais, vou tendo mais experiência.
mais desafio. Então, algumas ideias, elas desaparecem. Se eu pegasse esse esquema para vocês de 10 anos atrás, quando eu estava no meu mestrado, seria totalmente diferente. Então, a gente vai amadurecendo. Então, esse mapa mental da nossa visão sobre a nossa ciência, ele vai se alterando. Então, esse esquema me ajuda a ter um guia, a ter um norte quanto àquilo que eu faço, aquilo que eu posso contribuir, e em qual parte da geografia a minha pesquisa está inserida. Então, isso é importante, porque nós fazemos pesquisa não é só para a gente, é para a comunidade. E a nossa pesquisa, ela ajuda a estender, a expandir o campo da nossa ciência. Ela ajuda a favorecer mais conhecimento sobre a nossa sociedade. Então, a gente tem que ter sempre um guia, sempre um norte. Então, vocês vão ver que sempre tem esses esquemas aí. Bom, eu falei para vocês, então, que as minhas pesquisas têm uma interface com geografia urbana, geografia da diversidade, geografia cultural. Mas ela se pega, né? O meu foco principal são as práticas. Eu vou explicar depois para vocês o que é a ideia de prática. Então, as práticas espaciais e sociais. E como elas produzem espaço. Lembrando que, para mim, o espaço é sempre uma construção social. E, falando agora da parte empírica, né? O que é a parte empírica? Que é o trabalho, sim, que é o trabalho que você vai fazer científico mesmo. Então, eu trabalho com a realidade. Então, qual a realidade que eu estou estudando em termos espaciais? São estudos, geralmente, intra-urbanos, eu lido com periferias urbanas, microculturas urbanas e juventudes. Então, são esses componentes do mundo real que eu trabalho, correto? Então, aí vocês têm, ó, mais ou menos essa árvore aí, para que vocês possam ver as pesquisas que eu tenho feito e a maneira como eu consigo, que a gente consegue visualizar essa configuração. Tudo bem até aí? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Normal? Pode ir para frente? Pode ir, Elvis, pode perguntar. quando você fala dessa geografia das diversidades, o que especificamente é a tua ideia? A diversidade são os grupos sociais em termos de segmento, por exemplo, os idosos, por exemplo, os catadores de papel, os segmentos, por exemplo, os quilombolas, por exemplo, né? Todos os segmentos sociais que compõem o mosaico da sociedade são a geografia das diversidades. Gênero, por exemplo, também, no meu caso, a juventude, que é o principal, é nesse sentido. Beleza. Era o que eu tinha entendido mesmo. São os agentes que compõem esse espaço social aí. Isso me faz também destacar um ponto importante, porque minha visão mudou muito ao longo dos anos, porque quando a gente começa a fazer geografia, sobretudo a geografia da população, tudo é população, tudo é genérico. A geografia nos anos 60 começou essa transformação de quebrar essa coisa monolítica de quantificação. Então, o elemento humano na geografia, antes dos anos 60, era basicamente quantitativo, era censo, era quantificar pessoas. Então, não tinha uma dimensão mais social. Essa dimensão social, ela foi surgindo na geografia a partir dos anos 60, da geografia crítica, da geografia cultural, da geografia fenomenológica, da geografia cultural, da geografia do Lefebvre. Então, aí começou a se perceber que essa população, esse censo, na verdade, é estratificado, é segmentado. Tudo bem? Pode ir, Carol, para frente. Bom, eu disse para vocês que nós temos que ter uma perspectiva teórica da coisa. Então, eu falei para vocês que quando eu estou estudando as cidades, os agentes sociais, as diversidades, o meu foco é, digamos assim, materialista e realista. Mas existem outros focos também, certo?
Então, como se dá essa apreensão do real, do social para mim? Eu quero deixar bem claro para vocês isso, porque isso tem que ficar bem claro mesmo, porque as pessoas confundem um pouco essas duas perspectivas. Quando eu estudo prática, eu estudo a partir daquilo que eles fazem no espaço. Então, por exemplo, lá, vamos pegar um exemplo aqui. Os jovens começam a frequentar uma praça lá e começam a criar festa, e começam a criar um comércio em volta, e começa a se estabelecer, às vezes, conflito também, e começa a se criar uma centralidade urbana. Essa centralidade ali, ela é uma prática que se deu a partir dos agentes, no caso, os jovens. E é a partir dessas práticas que eu vou investigar o que eles pensam, de onde eles vêm, se eles são pobres, eles são classe média, são ricos, de onde que vêm os gostos que eles têm, de onde que vêm as suas histórias, os seus consumos, de onde vem a visão de consumo deles, e o que eles consomem também. Então, eu parto da prática primeiro. Então, é da prática que eu vou querer entender e mais além. Correto? Então, quando a gente estuda a perspectiva materialista e realista, ela sempre se dá a partir daquilo que é evidente, que é um fato geográfico, é um fato espacial, tá bom? Ao contrário disso, tem uma outra perspectiva na geografia, que se trabalha muito no Brasil também, lá fora, sobretudo na França, e também nos Estados Unidos também, é a perspectiva fenomenológica, subjetiva. Quando fala fenomenológica, quer dizer o quê? É o mundo do sujeito, da sua experiência. É a maneira como ele vai cheirar, é a maneira como ele vai sentir, é a maneira como ele vai vivenciar uma história, uma situação. Então, isso é uma coisa muito, o quê? A gente chama subjetiva. Então, essa geografia, ela parte das representações, daquilo que as pessoas têm na cabeça delas, que elas projetam. E a partir daí que ele vai construir, então, a realidade, ele vai construir o conhecimento geográfico. Então, primeiro, eles vão partir da ideia de como as pessoas representam, de como elas sentem. A fenomenologia foi criada lá no final do século XIX, Edmund Husserl, que era o teórico da fenomenologia. Depois teve vários outros teóricos. Heidegger é o grande, né? Existem vários. A geografia, ela foi se associando a esse modelo também de perspectiva teórica. E ela sempre se dá a partir de uma descrição que se dá a partir do sujeito. Então, a realidade é construída a partir do sujeito. Isso é a perspectiva fenomenológica. O professor de vocês, o professor Elvis aqui, eu gosto um pouco dessa perspectiva, mas o meu estudo é na base materialista e realista. Tudo bem? Vamos lá. E é bom mostrar para vocês, porque vocês, ao longo da jornada de vocês, nas suas pesquisas, vocês vão se filiar a algumas ideias. Porque isso é inevitável. A nossa visão de pesquisa, ela também caminha junto com uma perspectiva teórica, algo que sustenta essa visão, algo que nos dá um certo norte do que pesquisar em termos de realidade, e a partir da onde pesquisar. Então, a perspectiva ela é importante também. Ela também vai mudar ao longo do tempo. Pode ir para frente, Carol. Entenderam isso aí? Alguma dúvida? Bom. Então, o que eu venho trabalhando ultimamente é a produção do espaço da diferença, que é aquela coisa da geografia da diversidade. Então, existem duas maneiras de estudar a geografia urbana. Duas maneiras. Alguém pode dizer que existem mais de duas maneiras, mas essas duas são principais. Existe uma maneira de estudar a geografia urbana quando você olha para a estrutura urbana diretamente. Então, você vê o espaço construído, você vê a economia da cidade, o que foi alterado ao longo do tempo, que transformação ocorreu nesse espaço, nos setores econômicos, no espaço do habitat, por exemplo, na própria infraestrutura, nas próprias funções da cidade,
nas suas relações de rede urbana com outras cidades. Então, esse tipo de pesquisa urbana, ela é mais tradicional. Ela é mais forte no Brasil, por exemplo. Existe uma outra perspectiva que estuda a partir do que se compõe a cidade. Então, eu não vejo só a parte material, nem a parte econômica, eu vejo a parte sociocultural. Ou seja, a produção do espaço urbano não é uma produção só econômica, é uma produção também social dos sujeitos, porque quem dá vida à cidade, quem dá diversidade para ela, quem gera demanda, quem gera essa construção contínua e impermanente da cidade, são os agentes sociais. O agente social, para mim, é o que vocês estão vendo na foto aí, essa diversidade. Que é múltipla, é muito grande. E cada grupo desses que estão vendo na foto tem um tipo de espacialidade, tem um tipo de sociabilidade, tem um tipo de perspectiva, tem um modo de ver, de se inserir, de construir a cidade. Então, eu faço uma geografia baseada nessa percepção. Mas vocês vão ver que o que eu faço é num sentido já de unir essas duas coisas, tanto o estudo da estrutura urbana, quanto o estudo da produção do espaço urbano a partir das pessoas, dos agentes sociais. Espaço da diferença quer dizer isso, que é uma produção, que é a cidade, que é Corumbá, por exemplo, que é a nossa cidade. Quando vocês andam em Corumbá, vocês veem vários grupos sociais. Grupos sociais que frequentam um tipo de restaurante, por exemplo. Grupos sociais, ciclistas que saem à tarde para pedalar aqui na cidade, por exemplo. Cada grupo desse tem uma origem social, pertence a uma hierarquia social, tem uma prática social, tem uma prática espacial. E são essas pessoas, são esses grupos que fazem com que a cidade tenha, digamos assim, uma direção. Então, se é mais conservador, se é mais progressista. Então, essas coisas fazem parte desse espaço de diferença e isso produz a cidade. Então, quando fala produção do espaço urbano, não é produção só material. O Milton Santos, né, falava psicosfera, né? É esse espaço mental, é esse espaço social das práticas, é o lazer, é as festas, é a economia, são as feiras, são as nossas atividades. Então, tudo isso compõe a produção do espaço urbano. Pode passar para frente, Carol. Eu imagino que vocês estão entendendo tudo que eu estou falando, né? Hein, Carol? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Bom. Vai sair cada projeto bonito. Vamos ver. Bom. Eu falei para vocês que a minha pesquisa teórica ela é materialista e realista, né? Do ponto de vista científico. Isso daria uma aula específica para falar do que é realismo na ciência, né? Mas, enfim. Esses tópicos que vocês estão vendo aí, ó, é aquele esqueminha que eu falei para vocês, aquele que me guia. Então, por exemplo... Para mim está sem áudio. Está me ouvindo? Está sem áudio, de Paula? Mas vocês estão me ouvindo? É o de Paula que está sem áudio. Aqui está normal também. Eu também estou escutando normal. Não então sabemos. Tá bom. Felipe, Beleza. você pode responder para a gente? Então, o primeiro... Está normal. Aqui está normal, professora. Está normal também aqui. Então tá. É o de Paula que está tudo na aula. Pode, bora lá. Beleza. Então vamos lá, ó. Então, vou voltar naquela perspectiva teórica que eu falei para vocês. Então, eu vou desdobrar ela agora para vocês. Então, o primeiro aspecto das minhas pesquisas é que elas se dão a partir do espaço, com uma construção social. A segunda situação também que é importante para mim é que a geografia, ela não estuda só o particular. Então, isso é uma coisa também importante que diferencia minha pesquisa de outras pesquisas do âmbito cultural e da fenomenologia. A minha pesquisa, quando eu faço uma pesquisa sobre jovens na cidade de produção do espaço urbano,
Eu faço comparação com outros jovens de outras cidades. Então, eu tento generalizar aquilo lá. Então, existe uma particularidade. Os jovens de Corumbá, eles têm as suas práticas, mas as práticas que eles têm, geralmente, têm alguma correlação, tem alguma influência com jovens dos grandes centros, por exemplo, ou de outros países. Então, essa correlação, ela não é só isolada, ela não é só no local. Essa correlação, ela permite fazer comparações, generalizações. Então, quando eu faço um trabalho de pesquisa de geografia, eu penso no sentido de generalizar aquilo lá. Entendeu? Então, quando está escrito ali, a geografia é uma ciência nomotética e ideográfica, quer dizer o seguinte, que essa geografia, ela tem a capacidade de generalizar e não ficar só na particularidade. Entenderam? Então, isso é importante também. Então, quando faz os estudos de geografia urbana, vai estudar as cidades médias, a questão da segregação socioespacial, são pesquisas locais em algumas cidades, comparando cidades, mas elas são generalizadas. Ó, está ocorrendo no Brasil uma tendência de segregação socioespacial nos grandes centros urbanos e tudo mais. Então, a geografia sempre, ela estuda o particular, às vezes estudo de caso, mas ela tenta extrapolar esse conhecimento no sentido de obter uma generalização. Isso é um aspecto importante da ciência. Bom, uma outra questão também relacionada à minha perspectiva de estudo é relacionada à questão da sociabilidade e das espacialidades. Então, quando eu vou estudar os agentes sociais, os jovens, novamente os jovens, ou vou inventar aqui, vou estudar, por exemplo, lá as pessoas que moram em favela em Corumbá. Corumbá tem favela. Então, o que acontece aí nesse tipo de estudo? Eu quero saber como é que é a sociabilidade delas. O que quer dizer isso? Como elas se interagem? Como é que elas vivem? Como elas conseguem ter uma experiência de vida numa situação tão precária? E qual é essa precariedade? O que está faltando? Qual é a escassez? Quais as limitações? E depois, as espacialidades. Essa comunidade, essa favela em Corumbá, ela está isolada? As pessoas que moram lá, elas chegam ao centro? As pessoas que estão lá estão assistidas? Qual é a espacialidade dessas pessoas na cidade? Então, quando eu estudo agentes sociais, eu sempre estou buscando entender essa questão da sociabilidade e da espacialidade. Mas aí que está a grande questão agora. A grande questão, pelo menos o meu enfoque, ele se diferencia nesse aspecto que eu vou dizer para vocês agora. Se eu estudar uma favela em Corumbá, eu vou estudar as pessoas, vou quantificar quantas pessoas moram lá, onde fica essa favela, ou se tem mais favela em Corumbá, vou espacializar isso. Vou querer entender quais são as suas interações, suas habilidades, os seus modos de vida. Vou querer saber para onde elas vão, se aqueles espaços estão isolados, se estão cercados. Tudo isso eu vou ver. Faz parte do meu estudo, essa questão. Porém, eu não vou estudar isso como se fosse uma coisa isolada da mudança da cidade. Lembra que eu falei para vocês? Tem duas geografias. Uma que estuda a estrutura urbana, que estuda do alto, a cidade, o espaço urbano, e uma outra geografia que estuda a partir de baixo, daqueles que produzem espaço urbano. Então, eu tento fazer o quê? Uma correlação das duas coisas. Porque se existe favela em Corumbá, é porque a cidade, na sua estrutura, se modificou, se alterou. Alguma coisa na estrutura urbana ajuda a explicar as favelas em Corumbá. É a questão econômica? É falta de uma política de habitacional? É algum tipo de segregação? A cidade foi se expandindo espacialmente, muito rapidamente, e não houve, na contraparte, um crescimento habitacional, um desenvolvimento habitacional? Essas pessoas, elas vêm de outra cidade, de outro país. Então, veja bem, quando eu vou pesquisar, mesmo jovens, quando eu pesquiso jovens nas minhas pesquisas, eu nunca isolo eles. Eu sempre procuro entender a cidade, que se a cidade muda, também muda a prática dos agentes sociais. Entenderam? Então, eu tento aproximar esse estudo da estrutura urbana com os agentes sociais. Porque se eu estudasse só os agentes sociais,
só a favela de Corumbá, quem são essas pessoas, o meu estudo seria simplesmente geografia cultural. Entenderam a diferença? A geografia cultural, ela faz isso, ela pega um grupo específico e pesquisa aquele grupo específico. Ela não precisa coligar esse grupo específico com um contexto maior. Ela faz uma etnogeografia. Embora eu também faça isso, mas coligando isso com a mudança da cidade. Entenderam? É diferente. Bom, uma outra questão também importante também na minha perspectiva é que os agentes sociais estão dentro de uma hierarquia, uma relações desiguais. Não só porque são mais pobres, são mais ricos, mas porque alguns têm mais poder que os outros. Alguns têm mais visibilidade com o outro. Alguns têm relação, alguns têm capital social maior que o outro. Tem capital simbólico que projeta, que dá poder para ele. Isso acaba tendo um impacto no espaço. E a gente vê isso em Corumbá, em qualquer lugar do mundo. Você vai, por exemplo, aqui em Corumbá mesmo, eu já percebi que tem alguns restaurantes que vai um tipo de grupo social. É um grupo social que tem maior fluência econômica, tem maior poder econômico. E há lugares que você não vê essas pessoas lá. Então, isso mostra o quê? Uma relação de hierarquia, desigualdade, de distinção social. E o espaço produzido, ele se dá nessas distinções sociais. São classes, são segmentos, são grupos. Então, quando eu estudo jovem, por exemplo, eu estou estudando essa hierarquia. Peraí, vocês são da onde? Qual é a região social de vocês? Nós somos da periferia urbana. E vocês estão indo para o centro. Lá no centro, eles vão encontrar os jovens da classe média. E aí você vai ver as distinções de consumo, por exemplo. As distinções de visual, de roupa. A maneira como eles se apropriam do espaço, que é diferenciado. Então, tudo isso gera uma visão, uma produção do espaço diferenciada. E, por fim, alguns autores que sempre estão presentes nas minhas pesquisas atuais. Que são Henri Lefebvre, Milton Santos, Doren Marx e Pierre Bourdieu. Então, o Lefebvre, o Milton Santos, tanto a Doren Marx e Pierre Bourdieu não são os únicos, mas boa parte dessa minha perspectiva teórica, que eu falei para vocês, deriva desses autores. Todos eles trabalham com o espaço, né? Todos eles. Pode passar para frente, Carol, por favor. Bom, o Henri Lefebvre. O Henri Lefebvre, dele eu aprendi a ideia de espaço múltiplo. Lembra daquela diversidade dos grupos? É ali que eu aprendi. Então, o Lefebvre tem muitos livros, né? Depois eu posso explicar para vocês alguns que vocês podem começar a ler. Então, a partir dele, que é a ideia de produção social do espaço múltiplo, que eu acabei incorporando. Há muita coisa sobre o Lefebvre que eu posso explicar para vocês, mas esses dois aspectos são importantes, que o espaço é múltiplo de grupo, de segmento histórico, religioso, cultural, econômico, e, ao mesmo tempo, uma produção social, uma produção desses grupos. Do Milton Santos, eu retiro a ideia do sistema. Então, quando eu olho para a cidade, eu vejo um sistema de objetos físicos, né, que são os edifícios, os prédios, as instituições, e os fluxos e as relações. Então, essa é a estrutura urbana. Então, a estrutura urbana, para mim, são os fluxos, são as relações e os objetos. Isso é estrutura urbana para mim. Na Doren Marx, a ideia da diferença da luta política, porque o espaço é múltiplo, como diz Lefebvre, mas é um espaço de luta, de conflito, de estigmatização, de segregação, de fragmentação, de disputa. Então, esse espaço não é neutro. A gente está vivendo em Corumbá, digamos assim, em Corumbá, em qualquer cidade brasileira do mundo, existe uma luta ali, há uma desigualdade ocorrendo, há um espaço de diferença ali, sendo desdobrado, continuamente sendo produzido. Então, a Doren Marx é uma grande geógrafa também, então dela eu retiro essa ideia do espaço de diferença, das diversidades. E do Pierre Bourdieu, que ele não é um geógrafo, aliás, o Henri Lefebvre não é também geógrafo, ele é um sociólogo, ele é um filósofo,
E o Pierre Bourdieu é um sociólogo que também fala do espaço, o espaço simbólico, o espaço da distinção social. Então, entre nós aqui, nesse exato momento dessa aula, há uma distinção social. Há os professores, eu, a Carol, a Andrelisa, vocês, alunos, e a gente pode fragmentar ainda mais essa distinção social ainda, por questão de renda, por exemplo, por questão de gosto. Então, essas distinções sociais, elas permeiam a sociedade, e elas, não dá para zerar elas. Não dá para zerar. Então, quando eu vou investigar um grupo social, por exemplo, mesmo na favela, vamos voltar no exemplo da favela aqui em Corumbá, se fosse pesquisar a favela em Corumbá. Lá nessa favela, há distinção social. Eu tenho quase certeza que a gente vai achar lá um grupo que tem mais poder que outro grupo, porque vai ter uma divergência entre eles ali, por exemplo. Então, não tem um espaço, digamos assim, um espaço, digamos assim, sem diferença, homogêneo. Para mim, não tem espaço homogêneo. Todo espaço é movido por diferentes distinções sociais, e elas regulam nossas ações. Ela faz parte de uma estrutura social que permeia nossas ações. Nossas práticas, nossas ações de vida é permeada em função dessa estrutura social, dessa coisa simbólica das distinções. Bom, pode ir para frente, Carol. Bom, tudo que eu falei para vocês lá atrás, eu sintetizei ao máximo. Foi para dar ideia para vocês que, quando eu faço uma pesquisa, e não só eu, a Carol, a André Liz, qualquer pesquisador que faz uma pesquisa, ele tem pressupostos teóricos. Ele tem uma construção teórica. Ele tem autores que ele vai se filiar, ele tem esquemas de ideia. Então, vocês também, quando vocês estão elaborando seus projetos, às vezes vocês não estão ainda conscientes disso, mas vocês estão fazendo os seus projetos mediando por esse pressuposto teórico e como vocês veem a realidade. Então, quando eu olhei o tema de vocês, que a Carol passou para mim, eu consigo até vislumbrar, mais ou menos, pelos temas, qual o pressuposto que vocês estão alimentando. E isso é importante, isso é uma coisa legal. Muitas vezes ela não está visível na sua pesquisa, mas está visível nas suas escolhas de projeto, nas suas escolhas de tema, no seu recorte, no seu método, nos seus instrumentos, na escolha do seu sujeito de pesquisa. Então, esse pressuposto teórico, ele é fundamental. Por isso que é importante vocês lerem os clássicos, vocês lerem os grandes teóricos da geografia, para vocês perceberem de onde que vem esses pressupostos, de onde que vem essa construção de uma teoria geográfica, ou teorias, ou tendências, ou correntes geográficas. Correto? Bom, agora eu vou falar para vocês daquilo que talvez é o mais central aqui, que é como se dá uma pesquisa, ou como se dá a minha pesquisa. E eu espero que eu possa também ajudar vocês a entender esse processo todo. Quando eu vou fazer uma pesquisa, quando eu me coloco a condição de fazer uma pesquisa, a primeira coisa que eu faço é descobrir se aquilo é um fato geográfico. Então, um fato geográfico é isso aqui, ó. Carol, coloca um slide na frente aí. Por favor. Ó. Acho que vocês já viram isso com a Carol, com o professor de geografia, talvez com o Aguinaldo, com o Edgar, que são os fundamentos, os princípios da geografia. É muito variável. Acho que a Carol tem menos que eu aqui, porque eu fui desdobrando esses princípios. Então, quando eu falo um fato geográfico, ele tem que ter esses componentes que vocês estão vendo aí na tela. Tem que ter isso aí, ó. Não é um fato social, não é um fato antropológico, não é um fato de física, quântica, nada disso. Para ele ser geográfico, ele tem que ter esses componentes aí. Quando eu vou estudar jovens, por exemplo, ou vou estudar novamente, pegando esse exemplo, lá numa favela em Corumbá, eu tenho que visualizar isso aí, ó. Eu tenho que ver se ele é um fixo, se ele tem forma, se ele tem localização, se é uma extensão, qual é a extensão dessa favela, a distribuição, tem mais favela em Corumbá, a quantidade, quantas pessoas moram nessas favelas, o fluxo, para onde eles vão, onde eles vêm, tem fluxo de mercadoria, como é que funciona,
como é que funciona essa economia informal da favela, ou essa economia informal da favela, essa economia que se dá a jusante dessa economia oficial da cidade de Corumbá, por exemplo, né? A direção, a relação, qual é a causa dessa favela? Tem analogia com outras favelas de outras cidades? Tem conexão essa favela com a percepção de vida das pessoas? Tem conexão com outras percepções de vida de outras favelas do Brasil, por exemplo? Variável, no caso da favela, a variável é sociocultural. Então, eu já elenquei. O que eu estou discutindo são variáveis socioculturais. Pode ser que essa favela tenha um impacto ambiental, então vai entrar uma variável ambiental também, que eu tenho que descobrir quais são essas variáveis. Quando eu vou a campo, quando eu vou na favela, ou quando eu vejo jovens, qualquer outra pesquisa, quando eu vou a campo, esse mapa vai comigo. É o que eu tenho que observar. Então, eu tenho que construir um fato geográfico. Eu não posso fazer pesquisa sem não construir esse fato. Não dá para fazer pesquisa sem construir um fato geográfico. Na geografia. E aí eu vou descrever isso. Depois aí sim que eu vou relacionar isso com os conceitos. Estou estudando favela, acho que essa questão está mais ligada, por exemplo, ao estudo de território, eu acho que é espacial. Então, eu já vou envezando os conceitos que podem me ajudar a caminhar na investigação da minha pesquisa. E aí vem a análise. Qual é a causalidade disso? O que explica essa favela? Pode voltar, Carol, por favor. Então, a primeira coisa é o fato geográfico. Atender aqueles princípios que eu falei para vocês. Em geral, na ciência, é falado assim, né? O que, quando, onde, como e por quê. Né? Mas em geografia, esse o que, quando, onde, como e por quê está lá naqueles princípios, só que está mais detalhado lá, correto? Cada ciência vai ter o seu detalhamento, vai ter os seus princípios, vai ter os seus fundamentos. Bom, e aí, seguindo, então, esse roteiro, então, princípios que orientam a construção do vaso geográfico. Então, quais os princípios? De repente, é uma questão de escala, a variável sociocultural está relacionada também com a questão ambiental. Então, aqueles princípios que eu falei para vocês, ele vai me orientar a construir, então, o quê? A minha pesquisa, o meu fato. Depois disso, que eu consegui entender, mais ou menos, ter um contato com aquela realidade, perceber que aquilo é um fato geográfico, aí eu faço uma pergunta. E essa pergunta, ela vai ser o meu norte inicial da minha pesquisa. Então, vamos pensar aqui, eu fui na favela, descobri que a favela, ela não é uma, tem várias favelas, descobri que são muitas pessoas que moram nessas favelas, descobri também que elas são desassistidas, descobri que elas são isoladas, descobri muitas coisas com base naqueles princípios, por exemplo, lá. Agora eu preciso fazer uma pergunta que me direcione para a pesquisa. Então, que pergunta que eu quero fazer que me ajude a responder para a sociedade o problema da favela em Corumbá? Então, eu posso fazer uma pergunta assim, por exemplo, quais são os determinantes econômicos e políticos que geram essa espacialidade, que geram as favelas em Corumbá? Pronto, fiz uma pergunta. É com essa pergunta aí que eu fiz, que eu vou atrás, então, de uma bibliografia. Eu vou ler se tem se alguém já escreveu sobre isso, se alguém já escreveu sobre favela em Corumbá, por exemplo. Eu vou atrás, eu já tenho. Então, a pergunta, ela vai me dando o meu norte. Com o tempo, essa pergunta vai sendo modificada. Mas a minha pergunta é essa, uma pergunta que tem que ser respondida, que vai gerar um conhecimento novo para a sociedade, que vai beneficiar o entendimento da sociedade, que pode ajudar até a própria favela. Então, a pergunta ela é fundamental. Bom, aí que eu fui na teoria, no método, li bastante, aí eu começo a construir meu objeto de pesquisa. Aí, o que é um projeto de pesquisa? Melhor dizendo, construir meu objeto de pesquisa. O que esse objeto de pesquisa é? Do que ele é feito, quem são, no caso da favela, né? O que a constitui? Quais são os instrumentos que eu posso buscar para entender essa favela?
Então, isso é o meu objeto de pesquisa. Então, eu tenho enquadrado o estudo da favela a partir da minha pergunta, eu sei as leituras que eu tenho que fazer e para onde eu tenho que caminhar. Então, isso é o meu objeto. Eu tenho um objeto de pesquisa, que é o caso das favelas em Corumbá. Aí eu posso fazer um recorte, a partir dos anos 2000, por exemplo. Então, essa construção do objeto é espacial, temporal. Então, eu vou construindo o meu objeto. Aí, nesse processo de construção do objeto, eu vou para outra parte, que é ali, ó, as metodologias. Ou método de produção de informação. Então, tudo bem. Eu fiz a pergunta, né? Quais são os determinantes econômicos e políticos que explicam essas facilidades da economia, que vão explicar as facilidades da favela em Corumbá, mas eu fico me perguntando, como eu vou pesquisar isso? Eu vou entrevistar as pessoas? Eu vou pegar um drone e vou tirar foto, tirar imagem? Como é que eu vou fazer isso? Então, é aí que está a questão relacionada à sua perspectiva teórica. Se eu vou estudar práticas espaciais, provavelmente vou ter que ir lá na favela. Vou ter que conhecer as pessoas, ver como elas vivem, descrever aquilo lá. Então, vou ter que ir lá. Uma observação. Vou ter que estar lá observando essas pessoas. Vou entrevistar essas pessoas, vou descrever, como meu diário de campo lá. Diário de campo. Não diário de campo de verdade, mas jovem tem isso, ó. Diário de campo. Vou lá com o meu diário e vou escrever o que eu estou vendo. Vou entrevistar, pegar relatos das pessoas. Então, eu vou criando. Essa seria um método. Seria um método. E, a partir daí, eu vou construindo, então, o quê? As informações. A pesquisa, ela começa a andar aí. Então, quando eu chego na metodologia, quando eu descubro o meu instrumento, quando eu crio meus instrumentos para analisar aquele fato geográfico, a pesquisa começa. A pesquisa começa de verdade aí. Tudo bem, ela começa lá com a construção do objeto de pesquisa, que é o seu projeto, mas ela de verdade, ela começa ali. Porque quando você começa a fazer pesquisa empiricamente, você vai ver que você vai alterar o seu projeto. Talvez sua pergunta vai ser modificada. Porque conforme você vai tendo contato com a realidade, você vai mudando, você vai alterando a sua pesquisa. E nesse sentido, eu sempre falo que a pesquisa é uma coisa artesanal. Por que artesanal? Porque você vai alterando ela, você vai modificando ela. Até a pergunta que você fez inicialmente, ela vai ser modificada à medida que você vai obtendo informação. Você vai perceber que aquela sua pergunta é muito limitada. Na verdade, a pergunta tem que ser mais ampla que aquilo. Então, no contato com a realidade, você vai alterando a sua pesquisa. Mas, primeiro, você tem que ter esse projeto. Você tem que ter o fato geográfico, formular a sua pergunta, uma pergunta científica, que vai gerar conhecimento para a comunidade, para a sociedade, uma perspectiva teórica, construção do seu objeto, que é o seu projeto de pesquisa, e os métodos. E aí você começa a fazer a pesquisa. Pode ir para frente, Carol, por favor. Pode ir para frente, já falei disso aí. Bom, eu vou passar bem rapidinho nesse slide, porque ele é mais da minha pesquisa, né, dos elementos da construção do objeto de estudo que eu faço. Então, eu falei para vocês da sociabilidade, da estrutura urbana, e um fator também que eu levo em consideração são as mudanças tecnológicas, no caso dos jovens que eu pesquiso. Então, por exemplo, estudar os jovens dos anos 60, estudar os jovens dos anos 2000, não só há uma diferença de prática espacial, mas as técnicas, as tecnologias influenciaram as suas práticas. Então, nesse caso, é uma variável que entra na minha pesquisa. Então, uma variável tecnológica. Isso era uma coisa que eu não tinha quando eu comecei a fazer pesquisa. Quando eu comecei a fazer pesquisa com jovens nas cidades médias, eu achava que a questão tecnológica era uma questão assim marginal na minha pesquisa. Fui perceber que era uma variável importante na produção do espaço. Então, a comunicação deles virtual fazia com que a simultaneidade, as escalas se modificassem ao longo das suas atividades como festa, de lazer. Então, essa variável, ela apareceu na minha pesquisa, certo? Pode passar para frente, Carol, por favor. Bom,
Então, agora eu vou falar para vocês, mais ou menos, alguns elementos, agora de maneira mais específica, do que eu entendo em termos do que é a cidade. Então, para mim, a cidade é um fato geográfico. Ela é uma produção que se dá a partir das pessoas, dos agentes sociais. E quando eu estudo a cidade, eu sempre penso na estrutura urbana, no tecido urbano, nas condições econômicas, informações demográficas e a economia. Então, todo o meu estudo parte disso primeiro. Então, se eu vou estudar favela em Corumbá, eu quero saber que estrutura urbana é Corumbá primeiro. Eu quero entender qual é o seu tecido urbano, como é que se dá a espacialidade da cidade, o seu comércio, o seu habitat, por exemplo, o seu lazer, suas festas. Porque eu posso perceber a partir daí que a favela de Corumbá ela é estigmatizada a partir do tecido urbano. Então, a primeira coisa que eu faço é entender essa parte geral da cidade. E aí sim eu vou para o grupo, aí sim eu vou para aquele segmento, aquela particularidade da cidade. Pode ir para frente, Carol, por favor. E uma coisa também importante que eu falei para vocês é que na minha cabeça, e não só na minha, né, alguns pesquisadores de geografia urbana já vêm caminhando com essa questão também já. Então, você não estuda grupo isolado, você estuda o grupo de acordo com a cidade, porque se a cidade muda, a prática das pessoas vai mudar também. E se as práticas mudam, se as práticas das pessoas vão mudar, elas vão dar uma dinâmica uma dinâmica diferente para a cidade. Então, isso é importante. Então, por exemplo, Corumbá. Corumbá agora tem uma universidade, que é o FMS, agora tem não, há muito tempo tem uma universidade, e tem agora o Instituto Federal, e tem a Embrapa. Então, você percebe que existe um corpo, né, existe uma institucionalidade na cidade de Corumbá. Essa institucionalidade, ela se dá pelas pessoas, pelos sujeitos, pelos agentes sociais. E eles modificam a cidade, porque eles geram uma demanda de habitat, por exemplo, de consumo, de lazer. Então, todas essas pessoas que trabalham com área pública em Corumbá, elas geram uma transformação na cidade. Vejam bem o alcance da questão. Então, quer dizer que eu não posso estudar aquele grupo isolado, vou estudar só como eles representam o mundo, vou estudar, por exemplo, os professores da UFMS, que vieram de outra cidade para Corumbá. O que eles pensam de Corumbá? O que eles pensam da cidade de Corumbá? Isso é um estudo fenomenológico, que é importante. Mas, no meu caso, eu vou perguntar o seguinte, tudo bem, como eles representam a cidade? Mas o que eles são na cidade agora? O que eles modificam a cidade? E como a cidade modifica também suas práticas? Então, eu sempre procuro relacionar a parte da estrutura urbana com a parte dos agentes sociais. Pode ir para frente, Carol. Bom, socialidade, eu falei para vocês, são a maneira como as pessoas vivem, então isso é uma questão também que eu pesquiso bastante. Pode ir para frente, Carol. Territorialidade e espacialidade. Então, territorialidade é um componente fundamental das minhas pesquisas, e não só das minhas, né? Muitas pesquisas urbanas e sociais também investigam essa questão. Então, territorialidade, para mim, é a maneira como as pessoas estão, ocupam, vivem, simbolizam o espaço. Isso é territorialidade. Só que a territorialidade é um conceito muito, assim, limitado. Muito limitado. Porque ele não explica, por exemplo, movimento. Ele não explica acessibilidade. Não explica as escalas das pessoas, por exemplo. Então, é um conceito que eu coloco dentro de algo maior, que são as espacialidades. Pode ir para frente, Carol. Esse conceito, sim, que é importante para mim nas minhas investigações com jovens, por exemplo. São as escalas geográficas, ou escalas sociais. Então, se a pessoa mora na periferia, como é que ela chega lá no shopping center? Ela chega de ônibus, mas como? Esse ônibus é ofertado para elas, porque como é que elas chegam aos milhares no shopping center, como os rolezinhos, por exemplo? Então, qual a escala? Aí eu vou perceber, e é verdade que eu descobri isso mais tarde, que elas não iam só ao shopping, elas iam para várias praças, por exemplo, o fluxo, para os barzinhos, elas faziam um movimento gigante, elas criavam um circuito nas cidades médias de consumo. E apesar de serem criticados, estigmatizados, geravam uma renda muito grande para os comerciantes da noite dessas cidades.
Porque o jovem do rolezinho não vai só no shopping, ele também vai para outros lugares também, na noite. Então, ele vai fazendo várias escalas. Essas escalas são escala geográfica. Não é escala cartográfica, é uma escala diferente, certo? Esse é depois eu passo para vocês também esse conceito, uma hora ou outra, porque é um conceito muito importante hoje em dia em geografia, para quem estuda os agentes sociais, que é a escala geográfica, tá bom? Pode ir para frente, Carol. Aqui eu até coloquei já a escala geográfica, porque é importante. Então, quando fala escala geográfica, ela se dá pela distância, pelo espaço percorrido, pelo espaço pontuado, pelo circuito dos agentes sociais. Então, se eu pegasse, por exemplo, pegar um de vocês assim, que movimento vocês fazem em Corumbá? Eu vou da casa, do trabalho para a faculdade. Depois eu paro lá, fazer um happy hour, por exemplo. Então, eu vou fazer o quê? O seu circuito, os seus trajetos. Esses trajetos que você vai fazer tem uma escala. É uma escala referente aonde você mora. De repente, a sua escala é muito pequena. Você quase não sai do bairro. Agora, tem pessoas que têm maior poder econômico ou têm uma vida social mais ampla, que o circuito dela é maior. Então, a escala também vai ser maior. Ela vai ter a escala de vida dela incorpora toda a cidade. Então, isso é uma escala geográfica. Isso é um conceito muito importante para entender o grau de inclusão das pessoas ou exclusão das pessoas na cidade. Eu estou falando, mas ninguém está perguntando. Eu estou achando que está todo mundo entendendo. Vamos embora. Não, professor, eu tenho que eu não queria interromper. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode perguntar. É que eu não queria interromper o pensamento, senão, né, perigoso perder o pensamento, a analogia do pensamento ali, né? É que sobre essa questão o que eu anotei aqui, deixa eu ver, dos agentes sociais, né? E também sobre essa questão da escala, né? Eu estava lendo outro dia um artigo do Roberto Lobato Correia, e ele toca nessa questão aí sobre a escala, que existe a escala geográfica, a cartográfica, e também ele cita lá um outro que eu acho que ele quis falar que assim, não sei se eu entendi bem, né? Que diz a escala social, né? Isso que eu queria saber se é sobre isso que o senhor está falando, né? Sobre essa analogia assim, com o Roberto Lobato Correia, né? Isso que eu estava querendo entender, principalmente nessa questão dos agentes sociais, né? Isso aí que eu estava lendo no artigo dele também, que ele toca muito nessa questão dos agentes sociais. Isso que eu queria assim, deixar mais claro na minha cabeça, né? Vamos lá. Felipe, o Roberto Lobato Correia, ele tem uma visão bastante, como se eu posso dizer, bastante assim, ele é uma grande ele é uma grande figura na área da geografia urbana e geografia cultural no Brasil. Mas tem coisas, por exemplo, que eu não concordo, em função de algumas visões que ele tem. Mas ele tocou num ponto que é muito bacana mesmo. Existem 3 escalas que ele coloca no artigo dele, no livro dele também, que ele fez junto com a Iná de Castro, a escala geográfica, cartográfica e social. Na verdade, ele confundiu. A escala social e geográfica é a mesma escala. Ela foi discutida há muito tempo atrás. Tem um artigo da Marston, que é uma americana, ela coloca essa questão já. A própria Iná de Castro, no artigo dela, também pontua da seguinte maneira: a escala geográfica é uma escala social. Então, essa escala geográfica, a escala social, é a escala produzida por agentes. Por Lobato Correia, o agente social, ele mudou. O agente social do Lobato Correia, antigamente, era só o agente econômico. Por exemplo, a cidade é alterada pelas grandes corporações, pelas imobiliárias. Então, esses são os agentes. Aí o Lobato Correia ampliou esse leque de agentes sociais agora e incorporou também os grupos sociais. Então, nesse sentido, agente social não só são os agentes econômicos, como também aqueles agentes dos grupos sociais que acabei de falar, dessa diversidade. E a escala geográfica social é a mesma coisa. É a mesma coisa. Elas são produzidas socialmente, ou por uma empresa, ou por um grupo social, por exemplo. Entendeu? É nesse sentido aí. Não, entendi. Acho que travou, será? Depois eu mando para você, depois você me entra em contato comigo, eu mando para você o artigo
que explica o que é escala geográfica e social. São 2 artigos muito importantes. Depois eu mando para você. Beleza. Não, é porque, assim, que eu entendi também que ele tocava muito nessa coisa, assim, de corporação, né? Nessa escala corporativa, né? Que deixava, assim, parecia um pouco de lado a relação social, a interação, tudo isso, né? É que esse artigo que ele fez, eu não lembro a data, mas foi antes dos foi nos anos 2000, mas ele mudou. Depois ele foi incorporando outras leituras, o Lobato Correia. Então, o último trabalho dele agora já é totalmente diferente, é muito mais plural já. Porque essas visões, como eu disse para vocês, é recente na geografia. Quer dizer, recente no Brasil, né? Chegou no Brasil meio tardiamente, entendeu? Mas elas já existem, já são discutidas em outros centros. Tranquilo. Perfeito? Beleza, professor. Beleza. Pode passar para frente, Carol, por favor. Conflitos e autonomia. Bom, isso é uma questão também que eu investigo, que são os grupos, por exemplo, quando eu estudava os jovens dos rolezinhos, né? Do rolezinho não, os jovens lá do carro rebaixado, os jovens do skate, a diversidade de jovens é grande, de participações também é grande. Mas, lembra do Bourdieu que eu falei para vocês? Para mim, o espaço é sempre mediado por distinções, por hierarquias, por assimetria. Então, dentro de um rolezinho, por exemplo, ou dentro de uma festa de jovens, você tem uma hierarquia ali. Então, quando você olha para o espaço, aquele microespaço, tem divisões ali. Não tem divisão por parede. É uma divisão simbólica. Divisão por origem social, por origem geográfica. Então, isso acaba gerando conflito também. Então, quando eu estou estudando os grupos sociais, os agentes sociais, eu também estou buscando. Eu não caio nesse romantismo, mas todos eles buscam autonomia, todos eles buscam emancipação. Não, eu não caio nesse discurso, porque, para mim, todos os grupos têm clivagem social, tem uma disputa interna. Pode passar para frente, Carol. Esse conceito aí, eu desenvolvi bastante, e é um dos conceitos mais centrais dos meus trabalhos, visibilidade social. Ela não é uma visibilidade que o pessoal costuma ver, visibilidade no sentido de empoderamento, não é nada disso. A minha visibilidade social é o seguinte, é a maneira como os grupos, eles criam práticas para se colocarem no espaço, para disputarem no espaço. Então, isso para mim é visibilidade social. Então, por exemplo, quando pesquisando uma favela, de repente eu percebo que essas pessoas que moram nessas favelas, eles conseguem criar uma comunidade, e nessa comunidade eles conseguem ter condições de fazer uma luta política. Então, nesse caso, há uma visibilidade deles, no sentido de eles se exporem politicamente, certo? Não é no sentido só de se empoderarem, no sentido social, de ser reconhecidos. Às vezes não são reconhecidos. Eles estão lutando, na verdade, por reconhecimento, certo? Então, isso para mim é uma visibilidade social. E ela é espacial também. Porque para mim, a visibilidade social ela tem que ser espacial. Ela tem que ser mostrada no espaço. Tem que ser uma luta no espaço. Carol, pode ir para frente. Um minutinho só que o meu gatinho quer entrar aqui. Eu tenho um gatinho que ele tá louco para entrar aqui no quarto. Ele tá batalhando aqui para entrar. Vamos lá. Metodologia. Existem dois grandes corpos de metodologia, qualitativo e quantitativo. Em geografia, nós usamos as duas, ou misturamos as duas. Então, por exemplo, uma que eu uso bastante nos meus trabalhos é a observação participante, grupo focal e etnografia. Então, esses 3 eu uso bastante nos meus trabalhos com os jovens, por exemplo. Quando eu vou fazer uma pesquisa de estrutura urbana, uma pesquisa sobre a cidade, aí eu vou na parte mais quantitativa. Aí eu uso dados socioeconômicos, sabe? Dados demográficos, por exemplo. Então, esses são os instrumentos que me permitem produzir informação. É isso que dá andamento, isso que dá corpo para a pesquisa. Então, a pesquisa tem que gerar informação, ela tem que gerar condições para você defender sua hipótese, defender sua tese, por exemplo. Então, que informações, que fatos você está conseguindo gerar a partir da sua pesquisa. Então, nesse sentido, a geografia ela tem um leque muito grande de métodos de pesquisa, muito grande.
Pode ir para frente, Carol. Depois, quem quiser, eu explico com mais detalhe essas metodologias, viu? Bom, e aqui são os temas socioculturais e urbanos, que hoje em dia estão sendo vistos, estão sendo mais discutidos, estão sendo mais visíveis, coisa que não existia antigamente. Então, vocês podem ler aqui, ó, tem geografia da diversidade, esses títulos eu peguei de artigos de geografia, e artigos que existem, né? E tem muito mais. Então, a geografia hoje em dia, ela é muito mais plural. Ela procura entender melhor os agentes sociais e distinguir suas práticas espaciais. Pode ir para frente, Carol? Fazendo um favor. Bom, dá tempo ainda? Dá. Vixe, pode ir. Pessoal, agora eu vou chegar no segundo capítulo, o capítulo final da minha apresentação. Tudo que eu mostrei para vocês até agora foram pesquisas que eu fiz ao longo desses últimos anos. Artigos, vou publicar um livro agora também. Então, muita coisa que eu produzi com aquele enfoque, com aquelas pesquisas que eu falei para vocês. Alguns dos seus projetos de pesquisa, que eu vou comentar aqui agora, tem a ver com aquele projeto que eu tenho, com aquelas pesquisas que eu tenho, com aquela perspectiva, com aquele enfoque, com aquele método, com aquele enquadramento. Mas quando eu cheguei em Corumbá aqui, eu também quis prosseguir com as minhas pesquisas, né? Pô, vou pesquisar os bolivianos aqui em Corumbá, vou pesquisar a população ribeirinha, vou pesquisar muita coisa aqui, porque eu vi que Corumbá tem uma diversidade muito grande. A riqueza sociocultural de Corumbá é uma coisa assim, fabulosa. É bastante significativa isso. Eu até brinquei, até mais do que Bauru, que é uma cidade que eu venho de São Paulo. Eu acho que aqui tem mais diversidade sociocultural do que Bauru, que é uma cidade com uma população 3 vezes maior do que Corumbá. Só que o problema que eu me esbarrei foi o seguinte, que as informações sobre a parte urbana da cidade, a parte regional, a parte econômica, são muito limitadas, são muito incipientes. Então, o que adianta eu fazer pesquisa sobre os agentes sociais se eu não consigo falar da estrutura urbana, se eu não conheço ela? Se eu não conheço o impacto que tem essa estrutura urbana no próprio Pantanal, no meio ambiente. Então, eu acabei alterando o meu enfoque quando eu vim para Corumbá. No momento agora, eu tenho tentado, aliás, agradeço a Carol por dar essa oportunidade, esse espaço, porque me permite falar para vocês qual é o meu projeto de pesquisa para Corumbá e ao estar aqui em Corumbá. Então, eu continuo pesquisando, querendo pesquisar as práticas dos agentes sociais, mas eu agora quero entender, primeiro, para montar, criar essa base de informação, essa base de conhecimento. Por exemplo, eu estou descobrindo agora, nas minhas pesquisas, que Corumbá teve um corte econômico e social muito grande a partir dos anos 2000. A partir dos anos 2000, o terciário na cidade cresceu, as instituições aumentaram, a renda per capita, eu tenho estudado, a renda per capita aumentou, mas a pobreza também aumentou, a espacialização da cidade aumentou. Então, a cidade dos anos 2000, ela teve uma virada espacial, uma virada econômica. Só que eu não sei o impacto disso, o rebatimento disso na questão agrícola, por exemplo. Eu não sei o alcance disso nas outras cidades do entorno de Corumbá, Ladário, as cidades bolivianas, Aquidauana não, é Miranda, porque eu entendo que Corumbá tem uma região muito frágil economicamente, assim, a princípio. Então, essas perguntas eu estou fazendo para entender. Então, as minhas pesquisas agora estão nesse sentido, entender mais o quê? A parte da estrutura urbana da cidade, a questão regional de Corumbá, e os impactos dessa mudança na estrutura urbana da cidade, a partir dos anos 2000, em relação ao impacto social e impacto ambiental. Pode passar para frente, Carol, por favor. Então, lembra da pergunta? Estou andando por Corumbá, estou andando, visitando, entrevistando pessoas, ouvindo relatos.
Então, a minha experiência em Corumbá é essa. Eu não fico só isolado, né? Eu procuro conhecer a cidade. Então, eu fui, lembra, do fato. Então, eu sei que a cidade é um fato geográfico para mim. Então, eu fiz essa pergunta. Então, essa pergunta, no momento, é a pergunta que eu venho fazendo, que eu venho realizando, e é a partir dela que ela está me guiando para essas pesquisas que eu quero fazer em Corumbá. Então, quais e como são os processos que transformam a economia e a sociedade urbana de Corumbá Ladário, e quais os rebatimentos que esses processos têm no bioma pantaneiro e na geoeconomia regional e fronteiriça. Então, essa é a minha pergunta. É claro que essa pergunta, ela tem vários trabalhos embutidos aí. Vários trabalhos embutidos. Então, eu espero, né, que eu consiga encontrar alguns alunos que me ajudem também a trabalhar, a aprofundar essa temática, porque essa temática é uma temática fundamental. Corumbá não tem estudos urbanos. A visão de Corumbá é uma visão muito histórica, de ciclos econômicos, mas não se tem uma visão da dinâmica espacial da cidade. Então, é preciso criar esses estudos. Tá? E aí que entra, agora eu vou falar novamente do Ladini, nosso laboratório. Então, o Ladini é um laboratório que visa justamente fazer essa conexão, quer dizer, que ajude você nos seus projetos, suas pesquisas, que a gente crie compartilhamento de pesquisas, mas que, ao mesmo tempo, ela nos ajude a entender Corumbá, no sentido urbano, no sentido social, no sentido produtivo. Que são estudos que ainda não têm, que não estão maduros, que são incipientes na cidade, e que eu sinto falta. Então, a cidade precisa de estudos de geografia. Então, é nesse sentido que o Ladini entra, como uma conexão do trabalho de vocês, do entendimento da região de Corumbá. Pode passar para frente, Carol. Então, aqui são desdobramento daquela pergunta que eu fiz, certo? Então, a pesquisa, quais são os setores econômicos de Corumbá? A parte da pecuária tem peso na cidade? Hoje eu penso que não. Mas eu não tenho dados ainda para apresentar. Então, eu preciso de dados, eu preciso de informação. Eu penso hoje em dia que o setor terciário, ele que está dando dinâmica para a cidade. Eu preciso quantificar, eu preciso avaliar essa questão. A interescalaridade. Hoje eu percebo que Corumbá, e eu venho entrevistando, que muitas lojas estão vindo dos grandes centros para Corumbá, então está modificando o perfil do comércio de Corumbá. Corumbá não tinha muito de lojas de grandes centros. Eu vejo as farmácias estão vindo para cá. E o comércio local, ele está sendo, digamos assim, ele está perdendo força em relação a esse comércio que vem de fora, que é muito mais forte, por exemplo. Então, isso são aspectos a serem estudados sobre a mudança da produção do espaço urbano de Corumbá. Pode passar para frente, Carol? Acabou. É isso. Acabou. Então, gente, o que eu passei para vocês foi o seguinte. É isso. O que eu tentei passar para vocês foi um pouco da minha experiência como pesquisador, a maneira como eu me insiro na geografia, a maneira como eu elaboro a minha perspectiva, como eu faço uma pesquisa, quais são as etapas das minhas pesquisas, quais os temas que eu venho discutindo, e atualmente qual é a minha pesquisa atual, né? Que é entender o espaço de Corumbá, entendeu? Então, vocês podem fazer perguntas, discutir. Carol, dá tempo de discutir o projeto deles ainda, né? Olha, se você quiser deixar para amanhã, mas depende dele. Se alguém quiser já fazer alguma pergunta aí para o professor relacionada ao tema que você escolheu, aproveitem. Eu também posso discutir amanhã, se vocês quiserem, discuta amanhã os temas dos projetos deles. Porque aqui tem uns projetinhos bem bacanas que tem a ver com as minhas pesquisas já. Gente, façam perguntas. Vocês estão... Então, se alguém quiser aproveitar... Vou fazer uma pergunta aí, professor. Faz, Felipe, é isso aí. É que, assim, né, cara? Eu tava lendo, nesses últimos tempos, assim, muito Lefebvre e Milton Santos, né? Então, assim,
eu vi que essa espacialização deles, a produção do espaço, assim, o espaço em geral que eles tratam, né? Eu acho que, assim, tem meio que uma dicotomia, porque parece, pelo que eu entendi, né, que do Milton Santos, ele foca, assim, uma parte, assim, na territorialidade, no território, né? Ele diz que é produção do espaço, mas parece que, assim, ao meu ver, ele também foca na questão do território, que nós produzimos o espaço, na verdade, o espaço como instância social, e que nós produzimos o território, e aí junta tudo, né? E do Lefebvre é mais a produção do espaço, né? Também porque, como eu estava vendo, que ele é muito influenciado por essa questão, assim, fenomenológica, que me parece também, né? Principalmente, assim, autores como Nietzsche, né? Acho que Hegel também, Marx, né? Então, ele foca também nessa parte, assim, não na abstração, né? Então, eu queria saber, assim, porque no meu projeto eu citei os dois, né, cara? Sim. E aí eu queria ver se tem alguma coisa, assim, que, digamos, que vai dar uma dicotomia, ou se eu posso tratar do jogo. Porque eu não quero tratar somente da materialidade, né? Eu quero tratar também, assim, a abstração, as relações sociais, né? Isso que eu quero entender também, não somente o material da cidade, a paisagem urbana, assim, produzida, mas eu quero também entender as relações sociais. Eu quero ver se eu estou errado ou se posso tratar, assim, os dois, né? Felipe, boa pergunta sua, pergunta bem bacana. Aliás, é uma pergunta que você não sei se você está por dentro dela, mas ela é central na geografia urbana. E gera uma disputa danada. No dia que você for no Simpurg, no Simpósio de Geografia Urbana, você vai ver que essa discussão é acirrada. Porque tem aqueles que usam mais a perspectiva do Milton Santos. E há aqueles que usam mais a perspectiva do Lefebvre. Do Lefebvre também tem uma repartição aí. Bom, mas para ajudar você, não há incoerência em usar as duas referências, depende do que você vai falar. Por exemplo, né, o Milton Santos ele tem uma coisa que ele estuda bastante, que é a parte da rede urbana. E o Lefebvre não estuda a rede urbana. O Lefebvre só estuda praticamente o intraurbano, a produção do espaço urbano. Você não vai ver, né, no Lefebvre, em nenhum livro dele, Revolução Urbana, Direito à Cidade, produção de qualquer livro do Lefebvre ligado com a questão urbana, ele não discute muito a rede urbana, as relações da cidade com outras cidades, e como a cidade é afetada por essas relações, por essas conexões interurbanas. E isso o Milton Santos faz muito bem. O Milton Santos era especialista em geografia urbana. O Milton Santos, antes de ser um geógrafo que trabalha com o conceito de espaço, com essa questão sobre a natureza do espaço geográfico, ele é um geógrafo urbano. E uma das grandes contribuições dele é estudar a cidade nas suas relações com outras cidades. E também com o modo de produção econômico. Então, o modo de produção econômico em relação com as cidades também altera a cidade em si. Então, esse aspecto que você está colocando, se você colocou esse aspecto do Milton Santos, está ótimo, porque ele complementa o Lefebvre, porque o Lefebvre vai discutir já, por sua vez, o que é a diversidade do espaço urbano, a multiplicidade. Como você falou, a cidade não é só uma estrutura, não é só o material, ela é também feita de mentalidade, ela é também feita de projetos, é feita de disputa política, por diversidade, por grupos, entendeu? A dinâmica de uma cidade não é só uma dinâmica econômica e nem de fora. Mas essas duas coisas, elas se misturam. E o nosso desafio como geógrafo é dar clareza a essa relação, a explicar essa relação da cidade em si e da cidade com o seu entorno, com suas relações interescalares, interespaciais com outras cidades. Entendeu? Mas existe, sim, na geografia urbana, no Brasil, essa discussão bastante, porque os miltonianos e os lefebvrianos, por exemplo, entendeu? Então tem isso, mas se você abordar por esse aspecto, pensando na cidade, não só nela, mas na relação que ela tem com outras cidades, Milton Santos é fundamental, não tem como você não estudar Milton Santos em relação a isso. Eu não sei se eu consegui ajudar você. Não, tranquilo, é isso mesmo que eu estava pensando, né? Porque eu vi mesmo que tem essa, assim, meio que
divisão entre aspas, né? Mas é isso mesmo que eu estou querendo tratar, né? É juntar os dois, né? Fazer essa junção assim para tentar dar um complemento um com o outro, né? Isso. Normalmente, quando você for fazer um mestrado, doutorado, se for fazer geografia urbana, você vai ter que fazer uma opção. Ou você estuda a rede urbana, ou você estuda a cidade, o intraurbano, né? Mas, hoje em dia, com o Milton Santos e o Nino com o Lefebvre, tentando juntar os dois, você consegue ter essa visão maior ainda, que é pensar a cidade dentro e suas relações externas. Então, o caminho que você está fazendo é um caminho bacana, viu? Faça esse caminho, porque esse é o pavimento que está sendo construído agora, de juntar as duas coisas, entendeu? Não ficar fazendo estudo separado da cidade em si e da rede urbana fora, entendeu? Beleza, professor. Entendi. Obrigado. Mais alguém? Vamos, pessoal, aproveitem. Ou, Elvis, se você quiser também comentar algum tema que você achou mais interessante, no caso, aquele que você estava falando era da Sabrina, né, dos animais. Fica à vontade. Depois você vê quando acabou chegou no tempo, você me dá um toque, tá, Carol? Então, aqui, ó, eu vou comentar aqui um trabalho, aliás, eu vou comentar vários trabalhos aqui, né? Mas tem um trabalho que me chama muita atenção, que é muito bacana, que é o seguinte, acho que é da Sabrina Cassiano, né? É Cães e Gatos Sem Lares na Cidade de Corumbá. Isso me permite colocar para vocês como a geografia ela vem mudando, ela vem se alterando. Essa discussão sobre os animais, ela já acontece há algum tempo nos Estados Unidos e também na Inglaterra também. Tem algumas pesquisas de geografia, se você pesquisar na internet, que já tem artigos sobre isso. O que quer dizer isso aí? Que é sair dessa visão antropocêntrica da geografia, que é o homem está no centro e a natureza está em volta, que é uma visão já antiga da geografia. O homem-natureza, né? O homem-natureza sim, mas o homem aqui no centro, né? A natureza em volta. Então, essa visão antropocêntrica vem sendo discutida criticamente pela geografia. Então, alguns estudos vêm discutindo a questão dos animais na cidade, a questão de como eles estão relacionados com a nossa vida na cidade, as suas demandas, até economicamente, porque os animais geram uma economia na cidade também. Então, a questão do afeto. Então, isso tudo tem um componente espacial. Então, eu achei bacana esse trabalho da Sabrina, né? Porque, eu não sei se ela se deu conta, mas ela toca numa geografia de vanguarda. Então, só que as nossas referências, não sei, Sabrina tá aí, né? As nossas referências, elas não são na nossa língua, é língua inglesa. Eu não consigo ver um trabalho aqui no Brasil discutindo essa questão. Mas é importante discutir isso e fazer essa pesquisa. Agora, eu fico imaginando assim, qual o método de pesquisa, né? Porque você vai discutir aqui a questão sem lares, né? Você vai quantificar esses animais, será? Cães e gatos? Ou você vai fazer uma pesquisa mais no estilo de entrevista, né? De percepção, por exemplo, né? Então, precisa definir isso, o seu método. Lembra do método? Tem que ter um método. Tem que definir esse método de pesquisa, porque é ele que vai dar personalidade para a sua pesquisa. Então, eu não sei como você vai fazer isso. Então, eu sugiro não quantificar. Não, eu sugiro quantificar, porque não tem essa pesquisa, eu acho, né? Quantos gatos e cães sem lares tem em Corumbá, por exemplo? Né? Seria legal quantificar isso. Então, seria também, espacialmente também, né? Que bairros tem mais cães e gatos sem lar, por exemplo, em Corumbá? Espacializar isso, né? Porque isso geraria, né, um conhecimento importante, quer saber, né, essa população de cães e gatos em Corumbá e a problemática dessa questão na cidade. Porque eu mesmo vejo, né, quantos cães e gatos soltos aí na cidade. Eu mesmo adotei um gato, por exemplo, né, que é um gato que estava solto de rua na cidade. Então, é uma discussão, é uma questão bastante pertinente, bastante social, e que ajuda, né, na comunidade. Então, Elvis, a gente está aqui na disciplina tentando, né, decifrar isso, esse caminho de construir um projeto.
Sim. Então, ontem nós discutimos isso, né? Cada um no seu tema, como é que você, no projeto, você vai fazer aquela introdução geral, e aí você vai, né? Eles vão, cada um, recolher alguns dados, apresentar essa discussão, e já tentar, no projeto, que é uma proposta de pesquisa futura, eles estão planejando, né? Eles estão aprendendo a planejar uma pesquisa, por exemplo, para o ano que vem. Como é que a Sabrina, como é que a Meire, né, como é que todos aqui que estão fazendo o projeto, como é que eles montam essa previsão de método? Então, já implica, né, em entender que vocês precisam de dados, vocês precisam ter essa organização prévia, né, de pensar quantos cães e gatos tem na cidade, quantos canis, quantos gatis, o Wesley, que está aqui, o Wesley quer basquetebol em Corumbá. Aí eu já dei a deixa para o Wesley. Wesley, vai recolher os dados de quantos centros poliesportivos tem em Corumbá. Quantos bairros são atendidos? O centro é mais atendido, né? Porque não é só o basquete, é uma atividade, né, de lazer e cultura, são espaços que a prefeitura tem que atender, ou são produzidos aí, né, nos bairros espontaneamente, a pessoa joga na rua, e aí eles estão nesse processo, né? Então, você ajuda muito a gente a pensar no método, porque eles, no projeto, eles precisam apresentar isso já. Não precisa mesmo, porque, viu pessoal, nos estão ouvindo, né? A pesquisa, ela é método. Tudo bem que você criou um tema bacana, escolheu, fez um recorte, magnífico, tá ótimo. Os seus temas estão bacanas mesmo. Mas vocês precisam criar um método. Por exemplo, aqui, ó. Vamos voltar aqui na Sabrina, né? Se ela for quantificar, quer dizer, ela vai ter que supor um tempo para fazer essa pesquisa. E outra, como é que ela vai definir se o cão, o gato, tem dono ou não tem dono? Como é que vai definir isso aí? Qual é o critério que vai definir? Ele está na rua? Ele ficou na rua? Você vai observar o cão ali na rua e quando ele entrar em nenhuma casa, ele é abandonado, por exemplo? Precisa definir essa questão. Eu tenho umas ideias sobre isso. Depois a gente pode conversar até depois, né? Mas vocês entenderam? Então, o caso do basquete também. Do basquete é do Wesley, né? Geografia do basquetebol em Corumbá. Isso. A geografia do basquetebol em Corumbá quer dizer o quê? Você vai investigar se está faltando quadra, ou quais são os praticantes, ou o que do basquetebol tem incentivo público, que não tem. Então, essas coisas precisa definir. Eu tenho um critério que é muito interessante, que é o seguinte: todo título meu tem embutido uma pergunta. Então, quando eu faço um título, a minha pergunta está ali, certo? Então, acho que um bom princípio para vocês é vocês pensarem no seu título, mas também que fosse uma pergunta. Porque no caso do basquetebol, por exemplo, aqui do Wesley, não sei se ele está aí, né? O que ele quer investigar do basquetebol, por exemplo? Quando surgiu? Se for quando surgiu, a história dele não é mais histórico, né? Mas poderia investigar, por exemplo, assim, quais são os praticantes? Quais são os praticantes de basquetebol? E aí ele vai relacionar, por exemplo, quantas quadras existem na cidade, em que lugar ele. De repente vai pesquisar que os praticantes moram num lugar, mas as quadras ficam em outro lugar da cidade, por exemplo. Há um descompasso, entendeu? Pode ser que a sua pesquisa gere essa informação. Mas você precisa você precisa primeiro ter esse método aí. Como é que eu vou investigar aí? Vou quantificar os praticantes, vou quantificar as quadras. O Wesley está sem microfone, Elvis, então ele está no chat. Então, se ele quiser, deixa eu ver aqui. Ah lá, a Sabrina também já te mandou perguntinha. Sobre como os animais são de rua. Eu pensei em entrevistar moradores onde existe cinema. Então, Sabrina, é uma boa entrevistar, mas essas entrevistas, elas vão ter um desvio muito grande. Porque que acontece? A pessoa pode ser dona do cachorro e ela fica na rua, não vai falar que o cachorro é abandonado, por exemplo, né? Eu sugiro que você simplesmente faça isso. Que você ande à noite. À noite. Por que acontece? À noite, tem poucas pessoas na rua, entendeu? E você vai perceber de maneira mais nítida cães e gatos na rua. Porque, geralmente, quando você... Quem
quem é morador, vai cuidar do seu cão e do seu gato na casa dele. Então, você poderia fazer esse tipo de pesquisa. Só que o problema é o seguinte, você teria que fazer isso andando em todas as ruas de Corumbá. O que eu sugiro a você, se você quiser empreender esse esforço, que é um esforço bastante bacana, é você ter apoio dos seus colegas para fazer isso. Então, você pega um bairro, 3, 4 colegas, pega um bairro, uma região de Corumbá, de moto, ou de carro, ou a pé, e vai vendo os cachorros e gatos que estão perambulando na rua. Então, esse que perambulou na rua seria para você esses animais soltos, não abandonados. Desculpa. Ô, Elvis, mas aí, no ato de escrever o projeto, dá para a Sabrina descrever esse tipo de método, né? Não precisa fazer agora, viu, Sabrina? Ela vai descrever, né? É a descrição. Isso. O primeiro assim, o conceito dela vai ser de cachorro solto, não abandonado. Então, porque não dá para saber se é abandonado ou não. Mas ela pode bater que os cachorros soltos, livres na rua, pressupõe o quê? Cachorro abandonado. Então, ela não vai incorrer em um desvio conceitual, por exemplo, ali, entendeu? E no caso dela, ela pode fazer a pesquisa por bairro ou por zona de Corumbá, com uma equipe, né? Com uma equipe, ela e mais alguns colegas dela, e vai, à noite, quantificar quantos gatos e quantos cachorros ela viu na cidade no período tal, por exemplo, entendeu? No período no último semestre do ano 2021, por exemplo, entendeu? E aí vai ter um quantitativo de cachorros soltos, livres na rua, que pressupõe cachorros o quê? Animais abandonados, que animais não estão sendo cuidados pelos seus donos. É que o grande exercício aqui para eles é se imaginar já fazendo a pesquisa para poder, no projeto, colocar a metodologia. Então, nós faremos entrevistas, nós faremos visitas. Então, eu estou tentando ensinar para eles essa previsão de método. Então, para eles imaginarem. Então, é só fazer a sequência, viu, Sabrina? E para todos vocês. Faz uma sequência. Eu começo como? Não, primeiro, no caso da Sabrina, por exemplo, ela vai começar tipificando cachorros e gatos. Então, a minha pesquisa é cachorro e gato. Então, eu vou, segundo, na sequência, passo 2, por exemplo. Eu vou me armar de câmera. Eu vou filmar ou eu vou usar um caderno de anotação? Não, eu vou usar um caderno de anotação. Eu vou usar um aplicativo que ele mede localização. Tudo bem, você vai usar lá o seu instrumento. Então, vai por sequência. Essa sequência é o seu método, é aquilo que você vai fazer a campo. Eu sugiro sempre que vocês façam isso, antes de você desenhar a pesquisa oficialmente, você faça uma experiência. Vai à noite, lá no seu bairro, hoje, amanhã, não sei, e faça isso, vê se dá certo. Não dá certo assim, eu tenho que usar, por exemplo, eu tenho que sair tal hora, por exemplo. Aí primeiro você faz essa pequena experiência, viu? Ajusta a sua pesquisa, ajusta ela, deu certinho, aí você faz a sequência. Vou fazer isso, por etapa, por sequência. Esse é o seu método. E não precisa copiar de ninguém o seu método. O método pode ser um método original. Você criou o seu método, e esse método é válido porque ele cria dados objetivos. Então, isso é bacana. Tem recadinho do Wesley ali no chat. Aqui em Corumbá tem muitas quadras, só que a maioria não tem cultura para a prática. Bom, Wesley, aí que é a questão. Boa. Tá me escutando? Ele está falando, ó. Estou te escutando. Isso. Então, veja bem. Então, primeira coisa, muda o seu título lá. Então, você vai pesquisar o quê? Eu vou pesquisar, por exemplo, a estrutura para a prática de basquetebol em Corumbá. Qual a estrutura de prática de basquetebol em Corumbá? Se você vai pesquisar estrutura, então, nesse caso, você vai ter que quantificar quantas quadras tem disponível para os praticantes de basquetebol. Privada e pública, ou seja, aquelas que são públicas, acessível a todos, e aquelas que são privadas. Então, a gente já vai ter aí um objeto de pesquisa.
entendeu? E aí você pode, depois, nesse objeto de pesquisa que você está construindo, que é as quadras privadas e públicas, acessíveis ou não, aquelas que têm estrutura, de fato, para a prática de basquetebol. Ó, dentro dessas estruturas, a que realmente tem condição de praticar basquetebol, são 3, de uma realidade de 20 quadras, por exemplo. E dessas 20 quadras, 5 são privadas, o restante é pública. Elas não têm tabela, elas não têm o cesto, elas não estão pintadas. Então, você vai, dessa quantificação, você vai saber quais, você vai descrever, vai tirar foto. Então, no seu método, tem que ter visual, tem que ter foto. Tem que ter foto. Dessas 20 quadras, vai tirar foto das 20 quadras. Porque você vai comprovar que essas quadras realmente não têm condições físicas. Então, você vai codificar e vai tirar foto dessas quadras, e depois você pode entrevistar as pessoas que são os praticantes. Aí você aumenta a descrição dessas quadras a partir dos praticantes. Tinha uma pergunta. Essa quadra escolar entra como privada? Não, né? Ou essa daí... Boa pergunta, boa, porque eu já tive uma questão, eu tive uma questão, não com você, mas relacionada a essa questão de quadra esportiva das escolas. É o seguinte, o espaço público, quando eu falo espaço público, é o espaço acessível à população, ao povo. O espaço institucional é o das escolas. Ele não... tem escola, pelo menos em São Paulo, que as quadras eram abertas ao público, que era o projeto esqueci o nome agora, projeto da família, Escola da Família. Então, você pode separar em 3 critérios: as quadras privativas, as quadras públicas e as quadras institucionais, que abrem ou não o acesso ao público. Entendeu? Então, tem... Oi, Andrelisa, posso dar um pitaco aqui? Claro que pode, Andrelisa, óbvio. Eu acho que é interessante a gente fazer a diferenciação também na questão do público-privado, na questão de público ser referente ao Estado, né? Então, sim, quando é do Estado, há essa confusão, né? Porque quando é do Estado é público, mas nem tudo que é público é aberto ao público. Então, por mais que uma escola tenha uma quadra e essa quadra seja pública no sentido que é do Estado, ela não é aberta ao público, ela é para uso institucional. Isso. E a gente confunde mesmo. A gente confunde. E às vezes a esfera é pública e a esfera de convívio dela e acesso é limitado a certas pessoas, né, desse setor público, por exemplo. Professor, esse tema eu meio que escolhi porque tem muita molecadinha que sai da parte alta da cidade, vem para cá, o polo esportivo aqui, é o único que tem ponto de encontro aqui no polo esportivo do Porto Carreiro, e ele se locomove da parte alta para cá. Sim. Aí para subir, entendeu? Aí vem também da parte lá da Prevesul, Maria Leite, vem tudo para cá. E então, porque... Todo bairro, praticamente, em Corumbá, tem uma quadra esportiva. Teve uma quadra, só que a maioria não oferece nenhuma estrutura. Então, primeira coisa, você vai ter que codificar quantas quadras tem. Não tem como, porque mesmo que você investigue só as quadras que não têm estrutura, você tem que saber o global. Então, procura saber o global, quantifica. Às vezes a prefeitura tem essa informação, às vezes algum órgão tem, senão você vai ter que ir atrás mesmo. Então, quantifica quantas quadras tem no global. E dessas quadras, quais são acessíveis ao público, e dessas que são acessíveis, quais são realmente ocupadas pelas pessoas. E aí, sim, você vai poder colocar essa questão do fluxo.
que essas quadras, que são poucas, que têm estrutura realmente para prática de basquetebol, elas acabam criando uma convergência, que vem gente de lugares distantes para a quadra, por exemplo, entendeu? Mas a primeira coisa é você criar essa sequência que eu falei para você, quantificar. Então, você vai fazer um estudo da cidade de Corumbá em tal ano e vai visitar e vai pegar o cadastro da prefeitura ou não. Se não tiver cadastro, você vai ter que, sozinho mesmo, no espaço de Corumbá, contar essas quadras. Tudo bem? Elvis Ameire fez uma pergunta para você no chat. O tema é sobre percepções sobre o descarte inadequado do lixo de grande e médio porte, desde imóveis velhos sendo descartados. Meire, boa, eu tinha visto o seu projeto aqui. Eu não entendi a questão da percepção. A percepção que você está falando é percepção no sentido de como as pessoas veem o descarte, o que elas acham disso. É isso nesse sentido que você tem a sua pergunta? Boa noite, professor. Boa noite. Então, eu vejo assim a necessidade, já vi alguns moradores reclamando, que não existe assim nenhum calendário com dias, horário para o recolhimento desses lixos. Então, assim, geralmente, para a pessoa manter o seu quintal limpo, eles contratam carroceiros, né? E muito descarte esses lixos em terrenos baldios. Sim. Então, assim, de vez em quando que aparece um caminhão da prefeitura recolhendo esses móveis velhos, mas não é sempre. Então, assim, já aconteceu dessas pessoas tirarem os móveis, né, velhos dos seus quintais, deixarem na calçada e o caminhão não passar. Então, assim, eu vejo assim que o lixo só muda de endereço. Eu venho, contrato o carroceiro pega esse lixo e vai descartando em lugares aí que são os terrenos, vias, né? Então, assim, é sobre isso que eu tô falando. Assim, entendi mesmo. Bacana. O tema que você falou é um tema muito legal, eu gostei do tema. Agora, a temática que você escolheu, que é muito bacana, que eu falei agora, achei interessante, porque ela pega um problema real na cidade de Corumbá, e eu também vejo isso também, viu? Essa sujeira, nossa, bom, agora, a questão do método é o seguinte, e do recorte também. Você vai ter que fazer um recorte mais específico, eu penso que é o seguinte, ó, se você falar da questão da percepção das pessoas, ou seja, o que elas acham é uma coisa. Então, você vai pegar, assim, por exemplo, assim, o que as pessoas acham de jogar lixo, de não ter a prefeitura, de não ter uma estrutura para retirar esse lixo e depender de carroceiro, por exemplo. Para você fazer isso, você tem que pegar um segmento dessa população específico, por exemplo, ou trabalhar com outros segmentos de população, por exemplo. Isso é um trabalho grande, para falar a verdade. Não é pequeno. Entendeu? Porque você está falando com percepção, o que elas pensam, o que elas acham, vai ter que entrevistar essas pessoas, fazer uma amostragem disso tudo. Eu acho que esse caminho para você é mais complicado. Agora, um caminho que você pode fazer que é bacana no seu projeto, e acho que é mais acessível, e também dá certo, é você justamente quantificar isso numa região da cidade. Por exemplo, no quantificar e qualificar, por exemplo, você pega aqui, eu moro aqui no bairro Universitário. Você pode ver quais são os pontos onde está havendo esse descarte inadequado do lixo. E aí você entrevistar essas pessoas que estão em volta delas. Entendeu? E você também destacar o fato da prefeitura não recolher esse lixo. Entendeu? Então, você pega uma parte da cidade espacialmente e faz essa quantificação, vê os pontos das ruas locais. Ó, nesse bairro, tem 30 pontos onde tem descarte, onde tem sujeira, onde não tem recolhimento, entendeu? E você pode entrevistar as pessoas em volta desses pontos, entendeu? Sobre essa questão. Aí você faz um questionário para essas pessoas. Eu até andei fazendo isso, professor, esses dias, né?
Oi? Eu andei fazendo fiz esse questionário e andei entrevistando alguns moradores. Então, esse questionário pode ser no seguinte, ó, por exemplo, você descarta regularmente esse material? Sim. Você tem alternativa para você descartar adequadamente? Sim ou não? Faz um questionário nesse sentido, fechado mesmo, fechado. Faz um questionário fechado, e aí você também quantifica essa problemática. E aí você fecha o seu trabalho, entendeu? No questionário fechado e quantificando esse lixo, por exemplo, entendeu? Entendi. Deixa eu só falar uma coisinha do tema da Meire, né? É que assim, Elvis, na construção do projeto, a gente está tentando ordenar para qualquer tema aqui, tá? Todos vocês têm que fazer isso. Uma apresentação geral do tema. Então, como aqui funciona o lixo em Corumbá? Né? Aquele aspecto institucional, a prefeitura é responsável por tais serviços e tal. Aí eu propus isso para a Meire, né? Para ela apresentar que o projeto ele tem aquela divisão clássica: introdução, justificativa, né? Objetivo geral específico, metodologia, cronograma e acabou. Não existe conclusão, é uma proposta futura de pesquisa. Então, eu tenho conversado com a Meire nesse sentido, dela apresentar a questão do lixo em Corumbá, depois justificar o recorte, né, que ela vai seguir, e ela já tem o bairro, não lembro o nome, Meire, Novo Pantanal, uma coisa assim, né? Pantanal. Loteamento. Isso, loteamento. Ela já fez essa filtragem, mas assim, no sentido de propor uma pesquisa futura, né, de trabalhar um questionário que pode estar no projeto, né, a indicação ali das questões e tal. É que a Meire, ela já foi para as entrevistas, antes de estabelecer o projeto. Então, assim, a minha indicação aqui para essa disciplina, você entende, El? Essa disciplina é projeto de pesquisa. Então, eles precisam aprender a planejar a atividade de pesquisa que vai ser depois. Vai ser o TCC deles, vai ser ano que vem, pode ser uma iniciação científica. Então, é um esforço aqui de planejamento. Então, essa metodologia da ação, para a Meire, né, para a Sabrina, para o Wesley, para todos vocês aqui, menos para o Gumercindo, que está aqui de Alegre, é um planejamento. Então, eles têm que descrever isso. Ó. Eu vou fazer entrevistas, eu vou usar questionários, eu vou filtrar, né, os espaços de Corumbá pelo atendimento da prefeitura em relação ao lixo de médio e grande porte, pelo lixo reciclável, por exemplo, quantos ecopontos tem nessa cidade. Então, assim, é uma abordagem, primeiro, geral. Ó, essa é a minha pergunta, né? Coleta de lixo em Corumbá em relação médio e grande. E aí, eu estou trabalhando com eles essa perspectiva de obedecer no projeto esse afunilamento. Introdução, justificativa, objetivo geral específico, e aí a metodologia. Só para explicar direitinho, então. Isso, entendi. Não, a metodologia, ela tem que ser descrita, né? Essa descrição, eu sugiro que faça numa sequência, e ela seja bem, assim, objetiva, né? Bem objetiva e prática. Por isso que eu falei dessa questão do questionário, que você já está fazendo, então, né, Miri? Mas descrever essa metodologia numa sequência é importante. Tem uma... Só relembrando para todos vocês aqui, né? Quando a gente sai em trabalho de campo com roteiro de perguntas, isso tudo antes, como a gente usa o nome da UFMS, isso precisa passar por comitê de ética. Vocês não podem, né, sair por aí com o nome da UFMS sem uma orientação de um docente, e o docente precisa obedecer todo um comitê de ética interno da UFMS. Porque fazer pesquisa, pessoal, não é brincadeira, né? Precisa ter esse rigor, a gente precisa entrar nessas caixinhas de formalização, né, Elvis? Infelizmente. Claro que a observação informal a gente faz. Posso falar? Né? E ajuda a construir os projetos, né? Deve, professora Andrelisa, deve falar. Em relação ao toda pesquisa que envolve seres humanos precisa passar pelo comitê de ética, né?
E, assim, um comitê de ética, uma pesquisa que vai para um comitê, não demora nunca menos que 3 meses para ser aprovada. Então, é um processo moroso, demora, né, porque os comitês, sempre no início do ano, o comitê, ele estabelece as datas das reuniões mensais, então, existe uma reunião mensal do comitê. Então, assim, vamos imaginar, você submete o teu projeto dia 15, vamos dizer que a reunião do comitê vai ser dia 26. Então, ele vai receber um relator no dia 26, quer dizer que esse relator vai dar o parecer dele no próximo mês. E se tiver faltando alguma coisa, daí você vai ter que arrumar, e daí vai para outro relator para o próximo mês. Então, é sempre 3 meses, no mínimo. E essa questão do comitê de ética, ela é muito importante, né? Quem vai fazer pesquisa com seres humanos, quando eu digo com seres humanos, é questionário pelo Google Forms, sabe aquele questionário que a gente sempre vê no Facebook, participa? Precisa passar por comitê de ética, qualquer coisa que envolva seres humanos. Então, até assim como uma dica, né? Se você pretende fazer uma pesquisa que vai envolver pessoas, já se organiza com bastante antecedência, porque vai demorar pelo menos 3 meses, e isso muitas vezes pode comprometer o teu trabalho de conclusão. Isso, bem colocado pela Elisa mesmo. Vocês podem ver que a pesquisa, ela exige rigor mesmo, ela exige, a gente tem que ser metódico, porque isso dá transparência, isso dá objetividade, isso dá segurança para a pesquisa, dá validade para ela, dá até legitimidade para a pesquisa. Porque a pesquisa não é reportagem, não é senso comum. A gente sai do senso comum, sai da ideia de reportagem, de jornal, porque a gente faz uma pesquisa que tem um rigor, que tem um comprometimento com uma ética, tem um comprometimento com uma sistemática de busca de resultado linear e objetivo. Então, isso é fundamental. Mesmo estudos que nós fazemos relacionado à representação de pessoas, por exemplo, você precisa ter esse rigor também. É fundamental. Carol, você tem mais um tempinho? Então, o nosso desafio aqui... Então, Elvis, é o seguinte, né? Eu estou vendo que está rendendo bastante. Se vocês quiserem, a gente continua amanhã, porque são muitos projetos, né? São muitos temas ali para virarem projetos. E aí eu tenho certeza que quem está aqui hoje pode estar aqui amanhã, né? Em relação aos alunos. E, assim, está muito proveitoso, né? Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo muito, porque precisa aprender a fazer projeto. Eu falo para eles, tudo na vida envolve projeto. E aí vai de você, Elvis, se amanhã você tiver tempo para eles. Não, tudo bem. Dá para a gente esticar amanhã. Então, porque eu quero falar para eles também, que eu tenho uma outra frente que é ensino de geografia também. Mas não dá para falar o ensino de geografia só aqui. Então, pode ser que amanhã eu faça um comentário, porque não dá. Então, é muita coisa para eles. É muita coisa para mim. Mas pode ser eu sim. Eu sei, e está ajudando muito, ajuda demais. Mas pode ser, então, viu, gente? Eu comento, então pode ser amanhã, viu, Carol? Eu comento, continuo comentando os projetos deles, e aí eu vou discutindo essa questão dos métodos, para eles terem clareza, né, para eles estarem desenvolvendo isso de maneira mais organizada. Mas bacana. Sim. É uma gentileza que você faz para a gente, e eles também vão te conhecendo, né? Porque são disciplinas voltadas à pesquisa, então é maravilhoso a gente ter uns workshops assim, né? Tem a Bárbara aqui, que ela tem estudo já fazer. A Bárbara está aí? A Bárbara não está. A Bárbara está. Eu tô sim. A gente tem o trabalho dela, aqui na Cidade do Povo Ladarense, que é um trabalho mais ligado na geografia humanística. Não sei se você tá aí. Tá, né, Bárbara? Eu não sei se meu microfone tá funcionando. Tá funcionando? Tá ouvindo. Geografia humanística, tá? Está sim. Então, eu quero comentar assim, viu, Carol? Amanhã a gente abre, porque aí eu comento, porque tem uma coisa também que é legal também, que é vocês verem a pluralidade de método de geografia e de perspectiva em geografia também. Vocês conseguem perceber que existe
vários caminhos hoje em dia da geografia. É isso aí. Então, a minha perspectiva para essa disciplina, a gente teria aula até o dia 18, Elvis, mas assim, eu vou até esticar, se eles puderem, toda noite a gente está aqui se encontrando. Então, você pode retornar depois, a gente pode marcar outra noite para você ver como é que eles estão andando nos projetos. Segunda-feira, a Andrelisa vai fazer, né, a caridade de nos dar atenção e mostrar também vários caminhos metodológicos, e eu agradeço muito ela por isso também. E eles vão ter esse suporte, né? Que assim, nenhum docente sozinho dá conta de 25 projetos, que é o caso desta disciplina. Temos 25 matriculados. E então, aí eles têm que conhecer mais, né? Então, por isso que o Ladino é importante, viu, gente? Porque é esse espaço, né? Da gente compartilhar, de trocar, de aprender um com o outro também, de ajudar vocês. Então, é esse espaço, Ladino, que é importante. Não fica, vocês não vão, a ideia não é que vocês fiquem sozinhos, né? A gente fica sozinho lá, não consegue desenvolver sua pesquisa, aí você tem a colaboração de um colega, ou de um professor, ou de um laboratório, de um grupo, então isso ajuda. Então, a ideia também é que vocês não fiquem sozinhos. A pesquisa, geralmente, toda pesquisa, ela é quase coletiva, né? Eu dependo de outras pessoas para fazer pesquisa. Eu dependo de autores, de colegas, entendeu? Então, a pesquisa social, a pesquisa em geral, ela tem esse perfil coletivo. Então, o Laboratório do Ladino vem nesse sentido também, de preencher essa lacuna, de preencher esse espaço, de dar segurança para vocês, de ajudar na formação de vocês. E ajudar nas nossas pesquisas também. É isso. É isso. Por isso, então, para quem está aqui, né? Esse encontro aqui de hoje foi gravado. E daí amanhã a gente tem outro encontro com o professor Elvis. A professora Andrelisa está sempre dada para vir, porque são, né, considerações muito importantes que ela faz. E aí então, amanhã a gente continua esse papo. Então, venham novamente, né? A gente vai os temas. A gente vai falar de ensino também, que é a área também do professor Elvis. Segunda temos Andrelisa. Eu depois vou fazer também várias apresentações nesse sentido. E é isso, eu vou então agora encerrar a gravação. Não saiam ainda, por favor. Eu vou só encerrar a gravação e depois a gente fala tchau, tá bom? Só um minuto.